Você deu a ela o seu amor, o seu tempo, a sua energia. E quando ela decidiu que era o fim, ela simplesmente virou as costas e foi embora como se cada sacrifício seu não valesse absolutamente nada. Agora, ela está lá fora, vivendo a vida dela, com a certeza absoluta de que você ainda está travado. Ela sabe que você está rolando o feed de madrugada, olhando as fotos antigas, esperando que o nome dela brilhe na tela do seu celular com uma mensagem de volta. Ela tem a convicção de que você vai quebrar o contato zero. Ela acredita no fundo da alma dela que você ainda é propriedade dela. Mas e se eu te disser que você pode virar esse jogo de uma forma que ela jamais imaginou? E se você se tornasse o fantasma que assombra os pensamentos dela, o homem que ela persegue, que ela procura em outros rostos, que ela sonha em ter de volta, mas simplesmente não consegue alcançar? Os relacionamentos modernos destruíram a dinâmica natural de poder. Nós do canal Estoico Cru vemos isso todos os dias. Homens foram condicionados pela sociedade a rastejar, a implorar, a provar o seu valor incessantemente, enquanto as mulheres apenas sentam e avaliam suas opções como se estivessem em um banquete. Isso acaba hoje. Este é o seu despertar. Hoje eu vou te entregar a planta baixa para fazer com que ela sinta a sua falta e corra atrás de você após o contato zero. E entenda bem, isso não é sobre vingança mesquinha. Isso é sobre transformação brutal. O que vou te dizer vai te sacudir, vai desafiar tudo o que você acredita ser verdade sobre o amor e sobre as mulheres. Antes de mergulharmos no abismo dessa transformação, eu preciso que você entenda uma coisa. O que vou te ensinar aqui exige domínio absoluto da sua própria mente. É por isso que eu compilei o e-book O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você. Este não é um manual de joguinhos de manipulação. É um guia prático e cru de estoicismo aplicado aos relacionamentos de hoje. Ele foi forjado para o homem que precisa recuperar o seu autocontrole, blindar a sua postura e resgatar a sua dignidade masculina de uma vez por todas. É a fundação para você nunca mais ser tratado como uma opção. O link está fixado nos comentários. Garanta o seu acesso, estude o material e use-o como seu escudo. Agora volte a sua atenção para mim. Cada palavra a partir de agora é para você, e apenas para você. Se você está pronto para ir até o fim, digite nos comentários a palavra despertar para afirmar o seu compromisso com a sua própria evolução. O primeiro pilar que você precisa gravar na sua mente é que ela persegue aquilo que ela não pode controlar. Todo homem que já foi deixado para trás por uma mulher a quem ele entregou absolutamente tudo conhece essa dor sufocante. É a checagem constante do celular. É o ato de reprisar a conversa do término na sua cabeça 1000 vezes, superanalisando cada sílaba que ela disse, imaginando o que você fez de errado e por que, de repente, ela perdeu o interesse. Você tentou tanto fazer tudo certo. E foi exatamente aí que você falhou. Você se tornou previsível. Você respondia rápido demais. Você a tranquilizava o tempo todo. Você a transformou no centro do seu universo. E ela, de forma lenta e sistemática, começou a se afastar. Por que isso acontece? O filósofo estoico Epicteto nos ensinou há milhares de anos que a nossa maior fraqueza é tentar controlar o que está fora do nosso poder, e ao fazer isso, entregamos o controle de nós mesmos para os outros. Quando você deu a ela a certeza absoluta de que você sempre estaria lá, você entregou as chaves da sua mente. O que uma pessoa pode prever, ela não deseja. O que ela entende completamente, ela não persegue. E o que ela controla, ela eventualmente descarta e vai embora. Você se tornou uma máquina de venda automática de emoções. Ela apertava o botão certo e você entregava validação, conforto, tempo e energia. Tudo de bandeja, sem custo, sem esforço.
Hoje nós vivemos a epidemia da ansiedade digital, o visto azul no WhatsApp, a visualização imediata nos stories do Instagram. Você sente a dor aguda da rejeição porque foca toda a sua existência em uma tela de vidro, esperando a aprovação dela. Você pensa que se sumir, ela vai te esquecer de vez. Essa é a maior mentira que a sua carência te conta. Você acredita que precisa estar presente para ser amado. Mas a verdade é que a presença constante sem valor percebido gera apenas desprezo. Ao iniciar o contato zero, você está entrando no território do poder mais perigoso que você já teve em mãos. A incerteza. Mas não a incerteza para você. A incerteza para ela. De repente, ela não tem mais certeza dos seus sentimentos. Ela não sabe se ainda tem você enrolado no dedo dela. Ela começa a questionar o próprio valor, o próprio status na sua vida. É aqui que o jogo vira. Ela começa a te procurar, não porque você está jogando, mas porque, pela primeira vez, você não é mais um escravo emocional. Você retirou a sua atenção, e esse vácuo enlouquece a mente de quem estava acostumada a ser idolatrada. Na mente dela, o homem que não recua, que não se explica, que desaparece e foca no próprio progresso, é um enigma que ela está desesperada para resolver. Você deixa de ser o cara que ainda se importa e começa a se tornar o homem que ela subestimou. Não confunda a ausência com fuga. Você não está fugindo dela, você está ascendendo, você está subindo de nível de uma forma tão profunda que quando ela olhar para você novamente, você estará irreconhecível. Não amargo, não quebrado, mas próspero. Ela começa a ficar obcecada. Quem é ele agora? Será que ele sente a minha falta? Será que ele está saindo com outra pessoa? Por que ele não postou nada? Por que ele não me mandou mensagem? E quanto mais tempo você passa sem responder a essas perguntas, mais poderoso você se torna na realidade dela. O silêncio forçou essa mulher a olhar para si mesma, e ela está apavorada com a ideia de ser esquecida pelo homem que um dia a fez sentir tudo. Mas aqui está a reviravolta estoica. Você não faz isso por ela, você faz isso por você. Porque cada vez que você abaixou as suas defesas para mantê-la confortável, você perdeu uma parte da sua própria alma. É aqui que você a recupera. Se você sente que perdeu parte de si mesmo no passado, comente liberdade aqui embaixo. Deixe que isso seja o seu grito de independência. O segundo pilar é uma regra de sangue. Nunca seja o plano B de uma mulher. Não há traição mais profunda no mundo emocional de um homem do que saber que ele foi apenas uma opção, e não a escolha principal. Aquela mulher que você amou, apoiou, priorizou, pela qual você lutou. Entenda uma coisa brutal. Quando ela foi embora, ela não saiu para ficar sozinha e refletir. Ela saiu para explorar, para avaliar o mercado, para ver se encontrava alguém melhor que você. Você era a rede de segurança, o plano B. E a razão pela qual você acabou nesse papel foi porque você continuou provando a sua disponibilidade, mesmo quando ela parou de provar a lealdade dela. Sêneca advertiu severamente sobre o desperdício do tempo humano. Ele dizia que não temos pouco tempo, mas perdemos muito, e não há forma mais patética de perder o seu tempo do que esperando que alguém decida se você tem valor ou não. Você precisa deixar essa verdade perfurar as suas ilusões românticas. No momento em que você permite que uma mulher te coloque em espera emocional, você automaticamente se coloca abaixo dela, na cabeça dela. Se você está disposto a ficar sentado esperando, você não pode ser digno de ser caçado. Nenhuma mulher quer correr em direção a um homem que está parado, assistindo, esperando, implorando com os olhos. Ela só corre quando sente que você está escorregando para fora do alcance dela. Quando ela sente que não tem mais você nas mãos, o motivo pelo qual a maioria dos homens nunca escapa dessa dinâmica humilhante é o medo. Eles têm pavor de ir embora de verdade.
Eles ficam com um pé dentro e um pé fora, olhando os stories dela, curtindo as fotos dela, respondendo às mensagens de migalhas que ela manda a cada 2 semanas, rezando para que um dia ela acorde e veja o valor deles. Mas ela nunca vê, porque as mulheres só respeitam o homem que respeita a si mesmo mais do que teme perdê-la. Se ela sabe que pode ir embora, testar outros caras e ainda ter o seu coração esperando no sofá de casa, ela sentirá nojo da sua fraqueza. Ela pode até voltar, sim, mas não porque sentiu sua falta. Ela volta porque a primeira escolha dela deu errado. E se você a aceita de volta sem forçá-la a suar sangue para reconquistar o seu respeito, você destrói a sua própria masculinidade. Você prova que ela pode te tratar como lixo e você continuará lá. A objeção que surge na sua mente agora é: mas e se eu ignorá-la e ela achar que eu não a amo mais e seguir em frente de vez? Meu amigo, preste atenção. Se o amor dela por você só existe quando você está se humilhando, isso não é amor. É conveniência. O que você deve fazer? Você para de orbitar o mundo dela como um satélite inútil, esperando por um sinal de rádio. Você se torna o seu próprio sol. Você constrói uma gravidade ao seu redor tão forte, mas tão forte, que qualquer um que tenha ido embora começa a sentir a força esmagadora do que perdeu. E não porque você mandou um texto gigante pedindo desculpas, não porque você implorou por encerramento, mas porque você se tornou tão completo e implacável na sua própria vida que ela começa a entrar em pânico imaginando o erro que cometeu. Mostre a ela o homem que ela poderia ter tido e o homem que ela nunca mais poderá manipular. Tudo começa com limites intransponíveis. Começa com a disciplina de não responder. Quando ela flertar para testar as águas, você não cai. Quando uma mulher perde o acesso a você e te vê prosperando sem ela, o mundo dela entra em colapso. Ela tenta voltar, mas você se mantém frio, inatingível. A sua paz não é mais negociável. Você não é uma sala de espera. Você é a linha de chegada. E ela ou conquista o direito de estar na sua vida de novo, ou aprende a viver com a dor de ter jogado o prêmio fora. O terceiro pilar é a fundação da sua nova vida. O autoaperfeiçoamento é a sua arma mais letal. Você senta no seu quarto escuro, as luzes apagadas, o brilho da tela do celular refletindo no seu rosto cansado. Você rola as fotos dela. Você lembra das risadas, dos toques, das conversas, até de madrugada. Você lembra de como ela olhava para você quando ainda era sua. E a sua mente fraca se pergunta se um dia ela vai olhar assim de novo. Mas aqui está o que os conselhos baratos de internet nunca te contaram. Ficar chafurdando no passado não vai trazê-la de volta. E mesmo que trouxesse por um milagre, o que você estaria oferecendo a ela? O mesmo homem frágil que foi abandonado, os mesmos hábitos ruins, as mesmas inseguranças. Se você quer que ela note, que ela sinta o gosto amargo do arrependimento, que ela persiga você, você não prova nada com palavras. Você se torna inegável. Marco Aurélio, o imperador de Roma, escreveu em seu diário que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. O término não é o seu fim, é o seu combustível de alta octanagem. O autoaperfeiçoamento aqui não é sobre ter um abdômen trincado apenas para postar fotos sem camisa e ganhar seguidores vazios. É sobre forjar o seu caráter no fogo da rejeição. É sobre o homem que acorda com um plano de guerra e não com dor no peito. O homem que usa o coração partido não para se afogar no álcool ou na pornografia, mas para acender, que transforma cada lágrima não derramada em repetições pesadas na academia, cada momento de solidão em páginas lidas, cada lembrança dolorosa em foco absoluto no trabalho. Imagine o cenário.
Meses depois de ela ter te deixado no vácuo, vocês cruzam caminhos em um ambiente. Ela olha para você e simplesmente não reconhece a criatura que você se tornou. A sua energia é densa, calma. As suas palavras são poucas e afiadas como navalhas. A sua postura é de um rei que governa o próprio império. Ela sente o impacto no estômago imediatamente. O instinto dela grita: este homem não precisa mais de mim. Este homem se reconstruiu das cinzas, e esse medo profundo, o pavor visceral de ser irrelevante para o homem que ela achava que era o dono, é o que aciona o gatilho da perseguição na mente feminina. Mas acorde para a realidade. Isso não acontece por acaso. Exige que você assuma a responsabilidade total e absoluta pela sua vida hoje. Sim, ela te machucou. Sim, ela foi desleal ou fria. Mas a única coisa que está sob o seu controle agora é a altura do seu voo após a queda. Comece pelo seu corpo. A sua mente ansiosa pode mentir para você, te dizendo que você não é bom o suficiente, mas o ferro frio da academia não mente. Treine. Coma direito. Veja seus ombros alargarem e sua postura se erguer. A mente seguirá o corpo. Corte as distrações imbecis. Desligue os alertas do seu telefone e escreva o seu futuro linha por linha. Defina metas financeiras e pessoais que te assustem e ataque essas metas como se a sua respiração dependesse disso, porque a sua sobrevivência como homem depende disso. Quando você para de sugar a energia do mundo buscando a validação dela e começa a empilhar pequenas vitórias diárias no escuro, você cria uma aura. E essa aura grita muito mais alto do que qualquer mensagem de texto desesperada ou qualquer frase motivacional ridícula que você possa postar no Instagram. Ela grita: eu avancei, eu evoluí, e agora eu só permito no meu reino aquilo que se alinha com o meu novo valor. O autoaperfeiçoamento não é uma fase de 3 meses para fazer ciúmes. É a sua nova linha de base. A vida que você constrói a partir dessa dor será o padrão pelo qual todos os outros homens na vida dela serão medidos e reprovados. Deixe o mundo sentir o peso da sua ausência até que eles implorem pela sua presença. E deixe que ela aprenda a lição mais dura de todas. O homem que ela jogou fora se tornou tudo o que ela sempre desejou, exatamente porque ela não estava mais lá para atrasá-lo. O quarto pilar vai atingir o ego dela com a precisão de um atirador de elite. A prova social destrói a confiança dela. Existe um momento exato que pode acontecer dias, semanas ou até meses após o início do contato zero, em que ela tropeça no seu perfil nas redes sociais ou ouve falar de você através de amigos em comum. E pela primeira vez, a realidade bate na porta da mente dela como uma marreta. Você não está travado. Você não está no seu quarto escuro esperando o retorno da rainha. Você está brilhando. Você está sorrindo com os olhos vivos. E você não está sozinho. Aquela única postagem, aquela única foto em que você aparece com a postura ereta, com a cabeça erguida, focado, cercado por uma energia vibrante, racha a armadura dela, porque agora ela vê a verdade. Outras pessoas, pessoas de valor, estão rindo com você, notando você, querendo estar perto de você. E de repente, aquele pedestal invisível, onde ela se colocou confortavelmente acima de você, começa a tremer e a rachar sob os pés dela. Você precisa entender a psicologia feminina crua e nua. A maioria das mulheres não teme apenas ser substituída, elas têm um terror absoluto de serem publicamente esquecidas. O imperador estoico Marco Aurélio escreveu uma vez sobre a ironia da natureza humana, apontando que nós nos amamos mais do que amamos os outros, mas nos importamos mais com a opinião dos outros do que com a nossa própria. É exatamente isso que acontece na mente dela. No momento em que ela percebe que a sua vida não apenas continuou sem ela, mas subiu para um nível que ela nem consegue mais alcançar, ela entra em pânico. Na arrogância silenciosa dela,
Ela esperava que você sofresse. Ela contava com o colapso do seu mundo para validar a decisão dela de ir embora. Mas agora ela vê você ali, limpo, confiante, transmitindo uma energia que grita para o universo que você seguiu em frente. Ela percebe, com um gosto amargo na boca, que cometeu um erro de cálculo brutal. Mas aqui existe uma armadilha, e eu exijo que você preste muita atenção. Você pode pensar que a solução é sair por aí postando fotos com qualquer mulher aleatória apenas para causar ciúmes, forçando uma vida perfeita na internet. Isso é o comportamento de um garoto ferido e desesperado. Se você já cometeu o erro de postar uma indireta ou uma foto forçada só para atingir alguém, engula o seu orgulho e digite verdade nos comentários para enterrar esse hábito patético hoje mesmo e limpar a sua consciência. A verdadeira prova social não é sobre ostentação vazia. É sobre transmitir a verdade inescapável de que você evoluiu. É construir uma vida tão magnética offline que ela transborda naturalmente para o online. Viva de verdade. Construa um império que te dê orgulho, com ou sem a atenção dela. Quando ela vir que o homem que ela achava que precisava da validação dela agora é elogiado, procurado e priorizado por outras pessoas de valor, a dúvida vai corroer a mente dela de dentro para fora. Ela vai começar a persegui-lo mentalmente, porque nenhuma mulher suporta assistir de camarote o homem que ela descartou se tornar o rei que todas as outras desejam. Deixe ela assistir, deixe ela sentir o peso da própria escolha. Mas você mantém a compostura fria e segue em frente. O quinto pilar é a lei do magnetismo silencioso. A ambiguidade é magnética. Se ela pode prever os seus passos, ela controla a sua mente. Se ela sabe exatamente o que você está pensando, quando você vai mandar mensagem, como você vai reagir a uma provocação e onde você vai estar no sábado à noite, você deixou de ser um mistério e se tornou uma conveniência. Você virou uma rotina monótona. Você é um livro aberto com a capa rasgada que ela acha que já leu até a última página. E na mente dela, assim que ela acredita que decifrou você completamente, a atenção dela divaga em busca de novos desafios. Isso nem sempre é uma maldade calculada, é um instinto primitivo. A certeza absoluta mata a curiosidade, e a curiosidade é o único combustível que acende o desejo genuíno. Foi exatamente aqui que a maioria dos homens que chegam ao canal Estoico Cru perderam o jogo. Eles perderam ao tentar ser excessivamente disponíveis, abertos demais, justificativos demais. Você foi envenenado pela ideia moderna de que ser um bom homem significa vomitar todos os seus sentimentos e relatar cada detalhe do seu dia como se estivesse prestando contas a um oficial de condicional. Você achou que honestidade significava transparência emocional irrestrita. Mas o que você realmente fez foi remover a lâmina, o perigo, a excitação que ela sentia no início, quando não sabia como você reagiria, quando ela sentia a força do seu foco sem ter a certeza de que já possuía a sua alma. Você matou a atração sufocando-a com atualizações constantes e respostas em 5 segundos. Sêneca, com sua sabedoria cortante, nos lembra que aquele que fala muito desvaloriza a própria palavra. Como você conserta esse desastre? Reivindicando a sua imprevisibilidade. Não através de joguinhos infantis de demorar horas calculadas para responder, mas vivendo com um propósito tão denso que você genuinamente não tem tempo para futilidades. Pare de fazer a sua agenda orbitar em torno das notificações dela. Seja intencional com a sua presença e extremamente escasso com as suas explicações. Deixe que ela se pergunte por que você não visualizou a mensagem. Deixe que ela sente em silêncio com a própria ansiedade, imaginando se você está ocupado construindo o seu futuro ou se ela já se tornou uma memória apagada.
Essa ambiguidade cria uma tensão emocional brutal. E a tensão, quando sustentada por um homem que não se abala, torna-se um ímã irresistível. Ela volta a pensar em você simplesmente porque perdeu a chave de acesso à sua mente. Seja como o guerreiro que se retira para a montanha para forjar a sua espada em silêncio. Ele não transmite cada golpe do martelo na bigorna. Ele ressurge quando está pronto para a guerra. Fale menos, mova-se mais. Quando ela, confusa com o seu silêncio, perguntar o que você tem feito, não vomite um relatório das suas atividades. Diga apenas que está construindo coisas grandes e deixe o silêncio reinar. A imaginação dela fará o trabalho sujo por você, criando uma versão de você muito mais formidável do que qualquer palavra poderia descrever. Torne-se um clássico indecifrável. O sexto pilar separa os homens maduros dos meninos carentes. Pare de recompensar as migalhas que ela joga no chão para você. Você conhece muito bem a sensação. Aquela descarga elétrica de dopamina no seu peito quando o nome dela ilumina a tela do seu celular, após dias ou semanas de silêncio torturante. Talvez seja um simples oi, sumido. Talvez seja um meme sem graça ou uma reação nos seus stories. E o seu coração acelera, a sua mente gira. Você pensa que finalmente ela percebeu o erro, que ela sentiu sua falta, que ela quer voltar. Eu preciso jogar água fria no seu rosto agora mesmo. Essa mensagem não é afeto, não é amor, não é saudade. É uma migalha, é um teste de sonar. Ela jogou uma pedrinha na água escura, apenas para ver se o seu reflexo de cão adestrado ainda morde a isca. Epicteto ensinou que se você deseja melhorar a si mesmo, deve estar contente em ser considerado tolo e estúpido em relação a coisas externas que não merecem a sua energia. Ela não está tentando se reconectar com a sua alma. Ela está checando o próprio saldo bancário emocional para ver se você ainda está depositando a sua dignidade na conta dela. Ela quer saber se você vai responder instantaneamente, se vai começar a despejar a sua energia nela de novo. E se você responder com empolgação, a missão dela estará cumprida. O ego dela será alimentado com a certeza de que ela ainda tem você na coleira, e ela desaparecerá novamente na neblina, deixando você no escuro, frustrado e com raiva de si mesmo. Você passou no teste dela, mas falhou miseravelmente consigo mesmo. Você não quebra esse ciclo patético tentando ser frio e calculista nas respostas. Você destrói esse ciclo com a fúria de um homem que descobriu o próprio valor, recusando-se a se envolver com qualquer coisa que não reflita esforço genuíno e respeito absoluto. Você é um homem, não um pombo catando migalhas na praça. Você não responde a sinais fracos. Você não recompensa envolvimento superficial. A objeção da sua mente fraca pode gritar: mas e se for o jeito tímido dela de tentar se reaproximar? A resposta estoica é simples. Se ela quer o acesso ao rei, ela não bate na porta dos fundos. Ela tem que agir com clareza e esforço real. Ligações, conversas maduras, atitudes consistentes. Até que isso aconteça, o oi dela encontra o muro do seu silêncio. A curtida dela encontra o vazio, porque o seu tempo agora é caro demais. A sua energia foi refinada no fogo e a sua paz está protegida por muralhas altas. Deixe que ela sinta o gosto amargo do vácuo que ela costumava usar como arma contra você. Pense como um estrategista. Você aceitaria uma oferta de emprego de uma empresa que ignorou o seu currículo, não atendeu suas ligações e só te procurou quando todos os candidatos melhores recusaram a vaga? Óbvio que não. Você recusaria polidamente e sairia sabendo do seu valor. Porque você aceitaria ser tratado como o resto por uma mulher que te deu menos do que você entregou a ela? Se você está pronto para parar de aceitar migalhas, digite valor nos comentários agora. Marque a linha no chão. A partir de hoje, ela perdeu o passe livre.
Ela assiste de longe o homem que antes respondia em segundos se tornar a fortaleza que ela não tem mais o direito de invadir. O sétimo pilar revela uma fraqueza obscura que a sociedade moderna tenta esconder a todo custo. A insegurança dela é a sua maior alavanca. Ela pode ter ido embora com a cabeça erguida, inundando os stories do Instagram com sorrisos ensaiados, copos de bebida levantados e uma suposta vida perfeita. O celular dela pode estar vibrando com a atenção barata de dezenas de homens fracos na internet. Mas lá no fundo, no exato segundo em que ela bateu a porta, uma contagem regressiva silenciosa começou na mente dela. Uma contagem regressiva para o momento em que ela começará a questionar se o homem que ela descartou era realmente tão esquecível quanto ela tentou se convencer de que era. Porque a matemática do ego feminino espera, exige e conta com o seu colapso. Ela espera que você quebre, que você persiga, que você entre em uma espiral de desespero e humilhação. A confiança atual dela é inteiramente baseada na crença de que a sua validação continua orbitando o ego dela, apenas esperando por um estalar de dedos para retornar. O filósofo Epicteto nos advertiu que as pessoas não são perturbadas pelas coisas que acontecem, mas sim pelas opiniões e expectativas que têm sobre essas coisas. A expectativa dela era a sua ruína. Mas no minuto em que você destrói esse ciclo previsível, no minuto em que ela espia a sua vida e vê que a ausência dela não é uma fonte de fraqueza, mas sim o encerramento de um capítulo irrelevante em um livro muito maior que você está escrevendo, a fundação da confiança dela sofre um abalo sísmico. A insegurança se instala. Não aquela insegurança barulhenta e visível, mas aquele tipo silencioso e obsessivo de dúvida que rasteja pelo travesseiro dela de madrugada. É a insegurança que a faz vasculhar o seu perfil com um perfil falso, procurando desesperadamente por sinais de que ela foi substituída. É a dúvida que a faz digitar uma mensagem, apagar 5 vezes e jogar o celular na cama porque ela não sabe mais como penetrar na sua armadura. Ela começa a comparar cada novo homem fraco que ela conhece com a versão implacável de você que ela nunca esperou perder. Você pode estar pensando agora, mas e se ela não se importar? E se ela realmente estiver feliz com outro cara e nunca mais olhar para trás? Essa é a voz da sua carência implorando por controle sobre o incontrolável. A resposta estoica é brutalmente simples. Não importa. O seu valor não é medido pela capacidade de uma mulher confusa de reconhecê-lo. Você não adquire essa alavanca de poder fingindo que está bem. Você a conquista se tornando genuinamente intocável. Quando ela percebe que não consegue mais engatilhar as suas emoções, que ela não controla mais o seu foco ou a sua direção, essa percepção destrói tudo o que ela construiu. A insegurança dela não nasce da sua raiva, nasce da sua mais pura indiferença. A sua paz é a arma mais ofensiva que você possui. Isso nos leva, inevitavelmente, ao 8º pilar da nossa filosofia, no estoico cru. Mantenha-se frio e inabalável quando ela testar você. E ouça bem, o teste está chegando. Ele sempre chega no momento em que você menos espera. Quando você finalmente começar a respirar aliviado, quando o seu foco estiver afiado nos seus objetivos, ela vai estender a mão, não para se reconectar de alma para alma, mas para checar se a coleira invisível ainda cabe no seu pescoço. Ela vai deslizar para as suas mensagens diretas com uma frase casual. Ela vai te enviar uma música aleatória que lembre os dois. Ela vai curtir uma foto antiga sua de madrugada ou começar a postar fotos que são armadilhas claras para chamar a sua atenção. Ela não faz isso porque a saudade está apertando o coração dela. Ela faz isso para provocar uma reação emocional,
e confirmar que ainda governa a sua mente. Todo homem que já passou pela provação do contato zero conhece essa encruzilhada. É o momento em que você é fisgado pela tentação de reengajar, de lembrá-la de que você ainda importa, de provar com raiva ou com amor que você mudou. Mas pergunte a si mesmo com honestidade brutal: o que exatamente você está provando e para quem? Porque ela não bateu na sua porta para checar se você estava bem quando você estava quebrado por dentro. Ela não estendeu a mão quando você estava no escuro, questionando o seu próprio valor como homem e juntando os pedaços da sua dignidade do chão. Então, agora que as luzes se acenderam e você está caminhando como um rei, por que ela deveria ter o privilégio de testar o seu progresso como se isso fosse um jogo de tabuleiro? Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não ser como o seu inimigo, não agir como aquele que te feriu. A sua resposta a esse teste não é a raiva. Não é o bloqueio imediato acompanhado de um texto xingando-a. Reagir com raiva é apenas o outro lado da moeda da paixão. Mostra que ela ainda pilota o seu sistema nervoso. Este é o momento em que você segura a linha de frente com uma frieza assustadora. Eu não estou falando de silêncio por vingança mesquinha. Eu estou falando de silêncio por respeito próprio. Quando ela tentar agitar as águas da sua vida, você não entra no barco dela. Deixe-a gritar para o vazio. Deixe-a jogar a isca e assista, com os braços cruzados, ela não pescar nada. A verdadeira força masculina não é encontrada no confronto reativo. É encontrada na contenção, na capacidade de escolher a sua paz sagrada, em vez da necessidade adolescente de se provar. Se você já sobreviveu a um desses testes sem ceder, digite a palavra inabalável nos comentários agora mesmo e mostre que você não é mais um escravo das suas emoções. Quando você não reage, quando permanece focado, calmo e absolutamente imperturbável, o teste vira contra o testador. Agora é ela quem está em espiral. É ela quem está duvidando das próprias estratégias. O garoto que antes respondia no primeiro toque do celular, agora é um homem focado demais para sequer piscar. Essa independência emocional inquebrável, você não conseguiu apenas lendo citações na internet. Você a forjou sentando-se sozinho com a sua dor, recusando-se a quebrar, erguendo-se das cinzas sem uma gota de amargura. Nada, absolutamente nada, faz uma mulher perseguir com mais desespero do que um homem que permanece como uma estátua de mármore quando ela desfere os seus melhores golpes emocionais. Cada teste é um convite envenenado para você voltar a ser o fraco que você costumava ser. Recuse o convite com a graça e a brutalidade do seu silêncio. E, finalmente, o nono e mais poderoso pilar, a verdade definitiva. Você não é mais o mesmo homem. Ela foi embora acreditando cegamente que você ficaria estagnado, que você ficaria preso naquela versão ansiosa, reativa e excessivamente disponível que ela conhecia. Ela saiu com confiança, porque a última imagem que ela teve de você foi de um homem dobrando os joelhos para se ajustar ao ritmo emocional dela, buscando aprovação, tentando consertar um espelho que já estava em estilhaços. Mas o tempo passou. A dor trabalhou os seus músculos físicos e mentais. Você mudou, mas não para provar algo a ela. Você mudou para salvar a si mesmo. Você acordou para a realidade nauseante de que ser um cara legal, sem limites e sem capacidade de violência controlada não é uma virtude, é uma sentença de morte. Você percebeu que o amor sem respeito próprio não passa de servidão emocional. Então você reconstruiu o castelo. Você foi para a academia não apenas para ter um corpo estético para as redes sociais, mas para sentir o ferro moldando a sua resistência. Você cortou amizades inúteis e distrações baratas para proteger o santuário da sua energia. Você se cercou de disciplina estoica
E com cada nascer do sol, a versão antiga, fraca e submissa de você morria um pouco mais. Até que um dia você olhou no espelho e o homem que te encarou de volta era um estranho afiado, calmo, faminto por grandeza. E o mais aterrorizante para ela: esse estranho não precisa mais da existência dela. Essa é a versão de você que o cérebro dela não consegue processar. Então, quando os caminhos se cruzam, ou quando ela finalmente consegue ter algum contato visual com você, o impacto é devastador. Ela sente a mudança de temperatura, a frieza calibrada, o crescimento, a maturidade pesada. Você não sorri mais com aquela carência de quem quer ser aceito. Você não se inclina para a frente quando ela fala. Isso a apavora mais do que qualquer coisa no mundo. Porque pela primeira vez na história de vocês dois, é ela quem está insegura. É ela quem está tentando decodificar um homem que não orbita mais em torno do sol da vaidade dela. A dinâmica de poder inverteu completamente e permanentemente. Ela pode usar as mesmas táticas, as mesmas roupas, o mesmo tom de voz, mas você se tornou imune. Você não cai nas armadilhas circulares. Você não busca encerramento verbal, porque você construiu a sua paz de espírito tijolo por tijolo dentro da sua própria cabeça. Essa paz é o que te torna extremamente perigoso no mercado moderno. A mulher que achou que poderia sair pela porta da frente e retornar quando bem entendesse, agora percebe que a porta foi murada com concreto armado. Não porque você a bloqueou em um acesso de raiva infantil, mas porque você evoluiu para um patamar que a visão dela não alcança mais. A ironia absoluta do destino é que no exato momento em que ela começa a correr atrás de você, com todas as forças, você olha para ela e percebe que já não a quer mais. Você não está mais correndo atrás dela. Você está perseguindo a grandeza. Você é parte da Irmandade do canal Estoico Cru. Se você chegou até o final deste vídeo, então no fundo da sua alma, você já sabe a verdade. Você não pode continuar agindo como um garoto assustado e esperar o respeito de um homem feito. Você foi paciente, deu segundas chances, tolerou desrespeito disfarçado de liberdade moderna. Mas o seu tempo de ser o bom moço descartável acabou agora. Se você ainda não garantiu o seu e-book, O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você, o link continua fixado nos comentários. Este é o seu manual de guerra. A escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar a perseguir mulheres que te enxergam como uma mera opção de fim de semana, ou você pode se tornar o padrão, a rocha, o homem que elas têm pavor de perder. Se você está pronto para quebrar esse ciclo de escravidão emocional para sempre, deixe o like neste vídeo para selar o seu pacto. Inscreva-se no canal Estoico Cru e comente "Eu me recuso a ser o último", para que eu saiba quem são os homens de verdade que ficaram até o fim. A maioria não vai entender a tempo. Vão perder anos de juventude derramando suor e lágrimas por quem não merece, mas você não. Você despertou. Vá e construa o seu império.